Racionamento no plano, o calendário de rodízio foi divulgado. Veja em quais dias cada região fica sem água a partir de segunda que vem. Operação em Goiás e no DF. A polícia desmonta a quadrilha financiada por empresários para roubo de cargas de alto valor. Novo ministro do Supremo, depois de 12 horas, Alexandre de Moraes passa em sabatina e acaba de ser confirmado em votação no plenário para assumir vaga deixada por Teori. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Uma boa tarde a você. A gente começa o Band Cidade falando do racionamento do plano piloto. Todas as regiões abastecidas pela bacia de Santa Maria entram no rodízio a partir de segunda-feira. O reservatório está operando hoje com 45% da capacidade, mas a CAESB acha que não é o suficiente. A rotina de 500 mil pessoas vai mudar de acordo com o calendário que você confere agora na reportagem de Rodrigo Nunes. Mais de 15 regiões do DF serão atingidas com racionamento de água do sistema de abastecimento Torto Santa Maria. Entre elas estão as asas Sul e Norte, Cruzeiro, Noroeste, Sudoeste e os lagos Sul e Norte. A medida já começa a valer a partir de segunda-feira. É uma ação a mais que a empresa está adotando exatamente para poder proporcionar uma oportunidade de recuperação do nível dos ambos os reservatórios. O rodízio terá a mesma fórmula usada no racionamento do Descoberto. Serão 24 horas de abastecimento até 48 de estabilização do sistema e 72 horas de abastecimento normal. A região do Jardim Botânico foi dividida em 3 partes. As primeiras cidades a participar do rodízio na segunda-feira serão Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, Saã, Sof Norte e o Jardim Botânico. Na terça-feira será a vez da Asa Norte e do Noroeste. Na quarta, Paranoá, Itapuã e Lago Sul. Na quinta, Jardins Mangueiral, Asa Sul e Lago Sul. Na sexta-feira, Sudoeste, Cruzeiro Novo, Octogonal, SIG e outros condomínios do Jardim Botânico. No sábado entra no esquema estrutural Cruzeiro Velho, Parkway, Sof Sul, Setor Militar Urbano, CIA e Jardim Botânico. 500 mil pessoas vão ficar sem água nas casas, comércios e prédios públicos. Mas o abastecimento será mantido em hospitais públicos, no setor hospitalar Norte e Sul e também na esplanada dos ministérios. Cerca de 2 milhões de brasilienses já enfrentam racionamento desde o dia 16 de janeiro. O reservatório do Descoberto até tem apresentado melhoras com as últimas chuvas e funciona atualmente com quase 38% da capacidade. Mas, mesmo assim, a CAESB analisa a possibilidade de expandir o racionamento, aumentando aí o desabastecimento para 2 dias. A gente está avaliando, né? Nós estamos avaliando e na época oportuna, nós vamos chegar e divulgar amplamente como tem sido feito. Além da crise no abastecimento, a CAESB ainda enfrenta outro problema. O órgão não consegue utilizar os 9 milhões de reais arrecadados com a tarifa de contingência cobrada na conta de água dos brasilienses. O valor arrecadado na tarifa de contingência ele está sendo segregado numa conta específica e a gente está aguardando a decisão da DASA, que vai fazer uma audiência pública exatamente para autorizar o uso desse recurso. Já para as regiões abastecidas pela Bacia do Descoberto, o racionamento começou faz tempo, 7 semanas, para ser mais exato. Hoje estão sem água Vicente Pires, Samambaia, Vila São José, o Jockey, Santa Maria, DVO, Gama e Polo JK. Hoje o Descoberto atinge 37,60% da capacidade. E o cronograma completo você confere no caesb.df.gov.br. A Câmara Legislativa deve eleger hoje os novos presidentes das comissões permanentes. Os trabalhos foram retomados há quase um mês, mas só agora os novos comandantes serão definidos. A sessão está marcada para as 3 da tarde. As reuniões para a composição das comissões foram realizadas desde o retorno dos trabalhos da Câmara, em 2 de fevereiro. Ontem, os parlamentares chegaram ao consenso. O pleito foi agendado para esta quarta-feira. A eleição será das 10 comissões permanentes da Câmara Legislativa, além de escolher os titulares da Corregedoria e da Ouvidoria. Hoje já foi publicado no Diário da Câmara Legislativa a distribuição das vagas em cada comissão, de acordo com os blocos partidários. As comissões são integradas por 5 deputados titulares e 5 suplentes. Possuem funções legislativas e fiscalizadoras. Além da análise dos projetos em tramitação, os colegiados promovem debates e discussões
com a participação da sociedade sobre todos os temas e assuntos de seu interesse. O Senado aprovou o nome de Alexandre de Moraes e ele assume oficialmente a vaga deixada por Teori Zavascki, morto em um trágico acidente aéreo. O mais novo ministro do Supremo falou por quase 12 horas ontem na Comissão de Constituição e Justiça e acaba de ter o nome confirmado pelo plenário do Senado. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, depois de 12 horas. Hoje foi bem rápido, né, Renata? Boa Hoje foi uma votação rápida, uma votação secreta, né? Boa tarde para você, Rodrigo, para o Cláudio, para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. Saiu agora há pouco esse placar dos 81 senadores, 68 estavam presentes. Desses 55 votaram favoráveis a essa indicação, apenas 13 votaram contra essa indicação. Finalizando, portanto, esse processo, né? Então, Alexandre de Moraes é o novo ministro aí do Supremo Tribunal Federal, uma indicação do presidente Michel Temer. Ele assume a vaga deixada por Teori, assume também todas as ações que eram de responsabilidade do ministro Teori, com exceção da Lava Jato. No entanto, a gente lembra que ele vai ser o revisor também da Lava Jato. Já era esperada, né, essa aprovação aí por parte dos senadores. Nós temos imagens dessa sessão que terminou agora há pouco, então você tem aí esse placar, o qual nós falamos também. O início aí foi uma sessão de debates, mas aí o processo em si é um processo muito rápido, como a gente disse, uma votação secreta. Ontem é que de fato demorou, foram 11 horas e 40 minutos dessa sabatina, ele respondendo aí vários questionamentos. Então os senadores puderam também conhecer um pouco mais sobre o pensamento do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre vários aspectos, Rodrigo. Falou, por exemplo, que não há, na avaliação dele, inconstitucionalidade nas prisões após condenação em segunda instância. Prometeu que vai atuar com independência, imparcialidade. Essas aí são as imagens de ontem. Ele lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, então prometeu que vai atuar aí com essa independência, sem nenhuma vinculação político-partidária, isso porque ele era filiado ao PSDB e se desfiliou do partido no começo deste mês. Chamou de criminosos também esses vazamentos das delações premiadas, o que a gente vê aí a todo instante. Falou sobre outros assuntos também polêmicos, por exemplo, ele defende que o adolescente que comete crime hediondo, estupro, assassinato, ele fique até 10 anos internado. Hoje o limite é de 3 anos. Então, os senadores puderam conhecer um pouco mais sobre o que pensa, né, agora o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que ele tem 49 anos, se formou em Direito na USP, Universidade de São Paulo, e também fez doutorado na mesma instituição. Ele também participou do governo do governador Geraldo Alckmin, lá em São Paulo, por 2 vezes. Ele foi secretário de Justiça, secretário também de Segurança Pública, de onde saiu para assumir o Ministério da Justiça. Então, aí, a partir de agora, o presidente da República, Michel Temer, vai ser formalmente informado sobre essa decisão dos senadores e cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal definir aí a data a qual o novo ministro vai tomar posse. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanha os trabalhos no Congresso. Cláudio Humberto, 26 anos pela frente de trabalho no Supremo. Alexandre de Moraes já tem, logo no início, julgamentos importantes. Pois é, olha, o fato é que o ministro Alexandre de Moraes passou no teste, passou na sabatina, foram quase 12 horas, como lembrou a Renata, de interrogatório dos senadores. E ele se ouve muito bem. Ele respondeu demonstrando amplo conhecimento jurídico. Ele, que é um constitucionalista, citou de memória artigos e parágrafos e trechos da Constituição, demonstrando amplo domínio do assunto. E, do ponto de vista político, ele se saiu ali tentando contornar assuntos mais polêmicos, etc., de maneira que acabou conquistando 19 dos 26 votos ontem na Comissão de Constituição e Justiça, e hoje ele foi aprovado por 53-13. A tranquilidade do presidente Michel Temer, do governo federal, com a aprovação, estavam tão seguros disso que a maioria esmagadora governista no Congresso, no Senado da República, se deu ao luxo de só precisar de 68 senadores no plenário para mostrar o tamanho da oposição, 13 votos, novamente, né? Uma bancada bastante limitada, e também chamou a atenção nesses debates todos, inclusive hoje, uma certa perda de memória de senadores do PT que alegavam que o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, por ter sido filiado ao PSDB, não pode julgar, quando ele for para o TSE, não poderia julgar casos envolvendo o PSDB ou o PT. Isso é, no mínimo, uma alegação cínica, na medida em que essas mesmas pessoas
aprovaram alegremente e sem fazer nenhum tipo de restrição a indicação do ex-advogado do PT, Dias Toffoli, para ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos têm o direito de filiação partidária. O ministro Luiz Fachin, que tem sido um ótimo ministro, há gravações dele mostrando, ele pedindo votos para a ex-presidente Dilma Rousseff, que na época era candidata à reeleição, assim como aquele ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT e foi ministro-chefe da AGU no governo Lula. Ele tem também sido um ótimo ministro do Supremo Tribunal Federal e foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na campanha de reeleição de Dilma Rousseff e se ouve também muito bem. Uma pessoa morreu durante um voo da Gol que saiu de Belo Horizonte com destino a Brasília na noite de ontem. O passageiro passou mal e recebeu os primeiros socorros ainda durante o trajeto. Quando o avião pousou, a equipe médica que já o esperava, só que não resistiu e morreu ainda dentro da aeronave. Em nota, a Gol lamentou o caso e disse que está dando todo o apoio à família, mas se recusou a dizer a possível causa da morte por uma questão de privacidade. E a seguir, o sonho da casa própria vira pesadelo em Samambaia. Entenda o motivo já já. O Band Cidade faz um rápido intervalo.